vocês estão ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso grupo de estudos pelo Facebook. Hoje com um tema bem interessante para nós pensarmos juntos, que é o tema da morte. Você que está entrando agora, pode compartilhar a nossa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Também estamos dando aqui um tempinho para que as pessoas entrem. E nos comentários você pode deixar a sua pergunta, deixar as suas observações a respeito desse tema. Talvez o único tema que nenhum de nós poderá fugir durante a vida. O tema mais permanente de todos. Então, para ir começando a nossa aula de hoje, vou pedir que você também, que nos acompanha através do Facebook, possa fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Jesus, nosso Mestre, para que Jesus, nesse momento, nos ilumine, nos proteja, nos oriente e proporcione a elucidação necessária a respeito desse tema, mas também de outros da nossa própria vida. Que essa luz nos acompanhe durante toda essa aula, intuindo a cada palavra, a cada comentário, a cada pergunta, para que todos juntos possamos aprender um pouco mais nessa caminhada da vida. Que assim seja. Então, hoje nós estamos, eu, Lucas, a Cláudia, Antônio Carlos e o Eduardo no computador ali também nos auxiliando com os comentários e daqui a pouco com a sua voz falando a respeito do tema de hoje. Bom, foi proposto para nós falarmos sobre a morte. Principalmente a morte dentro da visão espírita, mas também dentro das experiências de cada um, pois cada um tem a sua experiência com relação à morte, com relação, às vezes, às perdas, né, que a gente relaciona com morte. E como eu disse anteriormente, a morte é a única coisa que nós temos de certeza na vida. Então, desde o momento em que nascemos, sabemos que em algum momento, não exatamente quando nem como, esse momento vai chegar. Essa viagem vai chegar. E aí, talvez, uma das perguntas que mais motivam o homem a buscar respostas é: o que acontece no processo de morte ou depois da morte? Será que existe alguma coisa? Será que acaba ali na morte? É dolorido morrer? Não é dolorido morrer? Enfim, tem muitas dúvidas que ficam em torno desse tema. E desde já, né, nós gostaríamos de levar também essa reflexão da morte com os olhos muito para a vida. Não existe vida sem morte e também não existe morte sem a própria vida. Eu vou deixar aqui também aberto para a Cláudia, para o Antônio Carlos começar na introdução do nosso tema para que a gente possa desenvolver a respeito da morte. Olha, eu particularmente vou iniciar prestando uma homenagem à nossa referência dentro do meio espírita, que é Chico Xavier. Ontem, dia 30 de junho, foi aniversário de morte de Chico Xavier, e queria falar um pouquinho sobre o primeiro livro que ele trouxe da espiritualidade para nós, e tem o nome de Parnaso de Além Túmulo. E só para deixar registrado, isso foi escrito em 1932, e houveram 6 edições, e na última edição existem nesse livro 259 poemas atribuídos a 56 autores luso-brasileiros. Os mais conhecidos da época, inclusive com comentários de pessoas muito importantes a respeito da importância e da veracidade dessas informações trazidas de além túmulo.
Então, que fique aí registrado a lembrança do nosso companheiro que, eu até estava brincando, ele deu a vida, ou melhor, ele levou a vida toda falando de morte, trazendo do além-túmulo a melhor forma de conduzir a vida para que, quando morrermos, tenhamos uma morte boa, uma vida na morte boa. Então, é importante que essas referências sejam sempre lembradas. E é bom, né, reforçar esse trabalho do Chico, né, porque graças a esse intercâmbio entre os mundos, né, muitas pessoas foram consoladas através de suas cartas consoladoras, através de seus livros, e até hoje a doutrina espírita se baseia e se sustenta em muitos desses livros de Chico Xavier. Né? Então, realmente vale a nossa homenagem, não só pelo médium, mas pela pessoa que ele foi durante a vida mesmo, nos deixando o exemplo em cada detalhe, em cada situação, em cada momento, para que nós tivéssemos uma referência segura a se seguir. Só para terminar, a confiabilidade que o meio espírita tem, apesar de coisas que acontecem por aí, que são pessoas que se enveredam por caminhos mais fáceis, mas a confiabilidade que a doutrina dos espíritos tem é muito, muito, muito baseada no que o Chico trouxe, porque ele realmente trazia provas, ele não trazia suposições, ele trazia provas que foram, inclusive, aceitas em processos em tribunais, onde pessoas poderiam ser presas e não foram, porque ele trouxe prova de que aquela pessoa é inocente. Então, o que a gente professa hoje deve muito, muito ao que o Chico trouxe para nós. Então, a gente não pode deixar de lado isso. Com certeza. E falando, né, continuando, você começou, Lucas, sobre morte, né, somente no meio espírita, né, a morte para nós é uma passagem, né, não é um final, e sim somente uma mudança, né, um encerramento de um ciclo ou uma transformação. Você vem, encarna, faz o seu aprendizado ou não, desenvolve aquilo que você veio desenvolver ou não, aí depende de cada um. E esse período que nós temos aqui na Terra é um período marcado, né? Um período fixo. Nós já temos uma expectativa de que um dia, como você disse, nós vamos deixar esse plano e voltar para o plano espiritual, que é, na verdade, o nosso verdadeiro lar. Né? O nosso verdadeiro lar não é aqui a Terra, apesar de nós nos apegarmos bastante a ele. Inclusive a esse corpo físico, toda a parte material que nos cerca. Então, assim, em alguns lugares eu vi, o espírita chamaria morte ou desencarnação. Então, para nós, se nós acreditamos em encarnação, reencarnação, o nosso termo talvez não fosse morte, porque a gente sabe que a morte não existe, é só uma mudança de estado. Então, talvez uma forma diferente de se falar seria uma desencarnação. É você deixar esse plano, deixar esse corpo físico e voltar para o plano espiritual. Então, aqui, né, a Cláudia coloca duas coisas bem importantes. Né? Uma que é uma passagem, né? Então, se eu vou passar, ou seja, uma passagem para algum lugar. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o outro é da desencarnação. Né? Então, mostra o quê? Que seria uma desvinculação, ou como se a gente tirasse a roupa, né? Do físico, a gente tira a nossa roupa corpórea, e aí o nosso espírito faz essa passagem, enfim, ali para os lugares que ele tem a afinidade. Então, nós vamos começando a montar esse quebra-cabeça da morte, entendendo-a como uma grande passagem. Talvez até quando nós nascemos, também já vivenciamos essa morte ainda na espiritualidade, né? Então, esse ciclo, ele acontece sempre. Essas modificações acontecem sempre. Poderíamos chamar a morte
seria no corpo físico. O desencarne é o que nós conhecemos na doutrina como o desenlace, né? Quando o perispírito Se desliga. desliga do espírito. Tá? Legal nós pensarmos que na morte não dói nada. Né? O que pode doer é o nosso apego, o que nós fizemos com a nossa moral durante a nossa vida, que aí nós vamos nos cobrar. E aproveitando, o Daniel mandou, e Daniel, é por aí mesmo. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Fazermos o que Jesus fez nos traz uma tranquilidade na hora da morte. Ter uma boa vida nos fará ter uma boa passagem. Né? Nos Sim, fará ter um sim. bom desenlace, um bom desencarne. Até porque, né, nesse conceito que o Eduardo falou, pode acontecer no caso da morte física ocorrer, mas o desencarne demorar mais tempo. Se o espírito ainda ali tem os seus apegos da matéria, todos nós temos apegos de certa forma, mas quando esse apego ele fica maior do que deveria, há ainda um certo laço que demora um tempo maior para que aquele ato do desencarne aconteça e não simultâneo à parada do corpo físico. Sim. Então precisa daquela maturação, daquele tempinho para que o espírito consiga realmente se desvencilhar do corpo físico. E esse período, né, segundo o que eu andei lendo, esse período de desligamento, né, de afastamento do espírito com o corpo físico, ele pode, assim, variar bastante, justamente relacionado com o apego que esse espírito, essa alma tem ao plano físico, ou a toda a parte material que ele vivenciou nesse plano físico, até mesmo o próprio corpo, ou as pessoas que conviveram com ele, né, os familiares e qualquer outras pessoas que conviveram com esse espírito durante esse período, podem fazer com que ele demore mais ou menos tempo para fazer esse desligamento, né, do corpo, né, do perispírito, do espírito, com o corpo físico. E realmente, o corpo físico, depois que cessa, né, depois que há esse total desligamento, ele realmente vai se transformar também. Ele vai voltar para todo aquele material que foi extraído desse plano físico, vai voltar para ele. Né? Toda essa energia, todo esse material vai ser, digamos assim, que ressignificado. Sim. O apego, como a Cláudia falou, não precisa ser somente por bens materiais. Lendo e ouvindo algumas informações, tem gente que se apega ao simples café da tarde. Coisas bem simples. Coisas simples, mas tem dificuldade nesse desenlace de deixar essa... Mesmo o amor, né? O amor Sim. também, né? A familiares, amor, a coisas que fazia, né? Então, os apegos eles podem surgir de diversas formas. Ainda assim, a morte ela é interpretada de formas diferentes, dependendo do país, dependendo da cultura, dependendo da região e a própria religião. Então, há diversos olhares perante a morte, uns mais leves, outros um pouco mais pesados, alguns mais abertos, outros mais fechados. E mesmo a doutrina espírita, né, falando e trazendo informações do além do túmulo, até como o próprio nome do livro, né, Parnaso de além do túmulo, de além túmulo, existe em nós ainda grandes tabus a respeito da morte. E eu vejo esses tabus a respeito da morte até porque não é algo dentro da nossa cultura como sendo bom ou natural. Por mais que é uma certeza, a gente tenta evitá-la a todo momento. Isso não quer dizer a preservação da saúde, a preservação do bem-estar, mas sim querer fugir contra o movimento da própria natureza. Então, nós jogamos esse assunto para debaixo do tapete
e com isso também jogamos as reflexões a respeito da própria vida, das próprias experiências que nós podemos ter na vida, também para debaixo do tapete, deixando para pensar quando a situação da morte nos é apresentada, seja através de uma pessoa próxima ou quando nós somos acometidos por uma doença. Aí as reflexões surgem. Mas eu vejo que não precisaria esperar esse momento para que essas reflexões surgissem, né? Ah, se eu morresse amanhã, nossa, o que eu faria hoje? Nossa, será que eu preciso pedir perdão para alguém? Perdoar? Nossa, será que eu preciso comer aquilo que eu estava com vontade, mas eu estou esperando semana que vem chegar? Coisas bobas, às vezes, que a gente só para refletir quando o pensamento de que a vida vai terminar acontece. A vida física, né? Claro. Temos aqui também o conceito da vida espiritual, que é um outro passo, uma outra etapa, mas que se a gente só pensar nela e também não olhar para o agora, para o nosso mundo da carne, nos preparando até para chegar no plano espiritual, nós invertemos as coisas e aí a gente não tem uma boa vida, não tem uma boa morte, não tem nenhuma boa vida ainda no plano espiritual. Eu ouvi um preto velho falar uma ocasião, mas por que querer saber tanto da espiritualidade, sendo que vocês precisam aprender da vida que vocês têm na carne, para depois ter uma boa vida na espiritualidade? Então, às vezes a gente foge do que é básico. E o que é básico é viver bem. Viver bem dentro dos conceitos do Cristo, do Evangelho, dos conceitos de relacionamento humano. E a gente procura viver bem dentro do conceito egoísta, né? Eu tenho que satisfazer aos meus gostos. Eu acho até que é assim mesmo, porque nós não estamos aqui apenas para sentir dor, para sofrer, para comer, para beber, para dormir, para passear, para ver o que é bonito. O maior problema, talvez, é que a gente vai começar a dar valor a certas coisas quando essas coisas estão começando a fugir do nosso alcance. Então, poucas vezes a gente dá o valor que, como a gente já falou, necessário para a água que a gente bebe. Olha a importância que ela tem, olha a importância que o ar tem, olha a importância que o alimento tem, a saúde, a amizade. Então, quando a gente leva a vida mais plena nessa direção, outras coisas fazem menos falta, porque essas são as coisas que realmente têm importância. E convivendo com essa gratidão disso tudo que nos é extremamente necessário, começa a ter uma valorização adequada das outras coisas. E aí a gente não se apega, porque como o Lucas falou, do apego, até do apego amoroso por outra pessoa. Quando o nosso amor é verdadeiro, esse apego é um ponto de luz, na verdade. Quando esse amor nosso é um amor de propriedade, de muito ciúme envolvido, ou como se a gente fosse, né, aquilo é meu e pronto, acabou, isso é um ponto negro no qual a gente vai ficar preso. Voltando um pouco, o Kardec diz assim, se a coesão da matéria com o espírito for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato, a gente já entende que esse ponto de contato é o que nos está, o que nós nos vinculamos na matéria, ponto de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Então, veja como é importante saber viver. Até mais do que saber aquilo que nos espera. Então, o nosso tema é morte. Então, é muito importante saber viver para ter uma boa morte. E a gente ter realmente aquilo que o Eduardo falou no começo. Não sentir dor no processo de desenlace. Só um comentário que a vida nos ensina a viver a morte.
Ela nos ensina a viver a morte. E todo esse comentário é importante que cada religião trabalha a morte de uma maneira. Nós, na doutrina, acreditamos na reencarnação, no catolicismo, acredita-se na ressurreição, que estão certos, levam ao mesmo caminho que é o amor de Jesus, tudo isso está certo. Mas o que nós sempre tentamos bater um papo sobre a morte é como encarar, como conversar com isso. Será que nós, dentro de nossas casas, nós damos um tempo para conversar sobre a morte? Geralmente não. Geralmente esses assuntos são proibidos, né? Mas deveríamos sim tratar desse assunto de forma muito mais leve, de forma muito mais corriqueira, natural, porque todos nós, em vida, passaremos pela experiência da morte. Pessoas ao nosso redor irão se deparar com esta viagem, com esta passagem. E como nós vamos lidar com essa passagem das pessoas que nos são queridas? Como que nós vamos conversar com essa pessoa que está nos momentos finais da sua passagem terrena para confortar ainda mais a sua viagem? Porque senão pode ocorrer até o apego aqui também. A pessoa está prestes a fazer a sua viagem, mas aqueles que ainda estão aqui dizem, né, ou pensam, sentem, não morra, não pode morrer, você não pode desencarnar. O que vai ser de mim sem você? Meu mundo acabou, vai acabar se você morrer. Então, olha o peso que nós colocamos também dentro daquela pessoa que está prestes a partir, porque ela está, o espírito dela está querendo se libertar da carne, mas a carne não está querendo deixar o espírito se libertar porque fica num conflito. Poxa, se eu for, eu vou fazer sofrer aqueles que me amam. Então, nós poderíamos sim tratar disso de forma mais leve, mais serena. Tem muitos casos, inclusive, que quando a pessoa conversa com o paciente, com o familiar que está nesse momento próximo, né, de fazer a passagem, de ter o desencarne, dizendo que seja feito melhor, que Deus faça aquilo que for melhor, que ele possa seguir de forma mais leve, que há uma permissão. Aquela pessoa, mesmo que ela esteja em coma, inconsciente, ela absorve aquilo que o espírito dela está vivo ali ainda, e ela faz uma passagem mais leve. Eu já ouvi e vi isso acontecer com pessoas com bichinhos de estimação. Às vezes o bichinho está sofrendo tanto. O cuidador vai lá, conversa com o bichinho desencarna, porque o espírito ele está prestes para ir. E muitas vezes ele não vai para querer suprir as nossas dificuldades aqui. E aí ele sofre mais ainda. Então, esses assuntos deveriam sim ser falados de forma muito mais abrangente na nossa família. Né? Por exemplo, da mesma forma que o espírito ou qualquer outra religião tem lá os seus cultos no lar, né? Deveria falar sobre esse assunto no culto do lar, no evangelho do lar. E não é falar do lado ruim, né? É falar a respeito dessas reflexões mesmo, né? Como vai ser essa passagem até lá? Tem coisa simples, só aproveitando aqui, que causam conflitos depois do desencarne, como doação de órgãos. Às vezes o indivíduo que quer ter o desejo de doar os seus órgãos, ele não fala explicitamente com os familiares, ou fala só para um, não fala para outro, aí chega na hora do desencarne, um quer doar os órgãos, o outro não quer, fala que não, aquilo vira uma briga a respeito de um corpo que está ali, o espírito muitas vezes vem de tudo aquilo ainda, por algo que não foi bem falado, ou seja, por uma falha de comunicação, dentre outras coisas, né? Às vezes até a distribuição de bens materiais, de herança, acabam gerando tantos problemas porque não há uma comunicação a respeito desse tema, desse momento, dessa oportunidade, porque também é uma oportunidade de crescimento, né? Até com relação à doação de órgãos, que você citou, existiu, no ano passado a gente abordou isso numa aula, e foram colocadas algumas dúvidas, né? Mas eu vou fazer doação de órgãos, isso vai afetar o perispírito? Como vai ser? Vai ficar um buraco? Na verdade, depois que houve o desligamento, esse corpo físico
ficou aqui, ele vai ser degradado naturalmente e isso não vai fazer nenhuma diferença para o espírito, não, para o perispírito desse ser. Então, assim, a doação de órgãos é uma assim, não sei se poderia chamar uma caridade, mas é um bem que se faz tão grande com um material que, se não for utilizado, vai ser decomposto. Então, por que não ajudar uma pessoa que está precisando de uma córnea, de um fígado, de um pulmão, do que quer que seja, já que esse material, se não for utilizado, vai ser perdido, vai ser descartado. Em vida, às vezes, a doação de órgão, né? E não Sim. tem tantos esses questionamentos. Exatamente. Doação de sangue, Doação de né? sangue. Mas depois da morte tem. Nós temos. Só tem uma pergunta que o Nilson está colocando. Após o desencarne, quanto tempo o espírito leva para chegar no caminho da luz? Ou quanto tempo ele, vamos falar assim, que ele faz esse desenlace do perispírito com o corpo físico? Eu ia falar que tem no livro dos Espíritos, né? Quanto tempo o espírito fica na Terra após a morte? O tempo que eu fico é quase como que quem sabe o tempo que o espírito fica no plano espiritual? A gente não sabe. Então depende do espírito. Em termos gerais, esse tempo depende do desprendimento do ser dos temas da Terra, de como ela levou a sua encarnação no planeta Terra. Se foi uma pessoa muito ligada aos bens materiais, que nunca cuidou do seu espírito, esse processo será mais lento por conta da conexão do pensamento e vibração que o espírito tem com as coisas terrestres. Eu já tinha até falado isso. É uma questão de esclarecimento e de desprendimento das coisas do planeta Terra. Porém, depois do desenlace, depois de algum tempo desse desenlace, onde há um esclarecimento, esse espírito pode retornar, ter contato com as coisas da Terra ou com as pessoas que ele ama, com o conhecimento já de tudo aquilo que ele pode ou não fazer. Então, ele volta a matar saudade daqueles que ele ama. Então, é uma coisa assim, ou você está aqui ou você está do lado de lá. Tanto que, em todos os trabalhos espíritas, existem a participação dos desencarnados. Então, quer dizer, essa liberdade de ir e vir, ela acaba sendo conquistada depois também. Só ainda do tempo, né? É interessante frisar isso, que vai depender de caso a caso, né? Seria difícil para qualquer um afirmar um tempo matemático exato, X anos, que a pessoa, ao desencarnar, ela já alcançará o estágio de luz. Isso pode ser, às vezes, no momento que ela desencarna, isso pode demorar anos e anos e anos depois que ela desencarnou. Ainda assim, até em algo mais material, sugere-se, até em pergunta feita para Chico e Emmanuel, responde o quanto tempo, por exemplo, isso dentro da pergunta de cremação, mas poderia se associar aqui, né, da cremação, quanto tempo após a morte do corpo físico poderia se cremar o corpo? Então, naquela época, Chico, Emmanuel, né, através de Chico, coloca o tempo de 72 horas. Por isso que a 72 horas é muito famosa, né? 72 horas, 72 horas, mas de onde é que veio? Então, veio lá de Chico, e também já tem outras filosofias que falam do mesmo tempo, né? Que são o tempo das 72 horas, para dar pelo menos um tempo de descanso àquele espírito, para que esse desenlace possa acontecer de forma mais serena, sabendo que, quando o corpo for cremado, provavelmente a espiritualidade vai auxiliar aquele indivíduo ali, para que ele não sofra tantas penas se ainda ele estiver interligado ao espírito. Então, esse prazo é interessante. E hoje, a maioria, para não dizer todos, que é muita coisa, né, dos próprios crematórios, com visão espírita ou não, eles pedem um prazo de 72 horas, até porque pode ter aquela doença do quase morte, né, que a pessoa ela morre, entre aspas, mas daqui a pouco ela volta, né? Tem um nome dessa doença específica, que a pessoa ela fica no estado de morte, mas daqui a pouco ela acorda de novo. Isso antigamente tem gente que acordava no velório, acordava no cemitério. Então, só para falar que esse tempo ele vai variar bastante, né?
Bom? Catalepsia. Catalepsia. Você pegar, por exemplo, André Luiz, em seu livro, ele diz que ele ficou 8 anos na região do que seria o umbral, depois ele desperta, é acolhido pela espiritualidade do nosso lar, e ele começa a desenvolver os seus aprendizados e os seus trabalhos. Mas tem histórias assim de tempos muito mais longos e tempo muito mais curto. E um exemplo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é normal, quando ocorre a morte, eles serem enterrados na semana seguinte. Nos países orientais, eles já deixam mais alguns dias também. Sim. Então, olha como tem uma ideia comum com relação à morte do que é o velório, né? É o velório. Aqui no Brasil é mais rápido. Estão tendo várias pessoas contando suas histórias e conversa com as pessoas, daquilo que nós falamos, a importância de você conversar. E quando a pessoa está no leito, né, em dificuldade, muitas vezes ela quer falar dessa morte. E isso ajuda muito. E o Reginaldo coloca: o desencarne ao término de um curso longo terreno e o início de um estudo sobre a nossa moral evolutiva. Então, é bem esse caminho. É longo. Temos a oportunidade de saber o que queremos para a nossa morte. Eu achei interessante que algum palestrante ele falou o seguinte: você imagine que você vai fazer uma viagem para um país, para uma cidade dos Estados Unidos, que você não sabe nada sobre ela. Não sabe se faz frio, se faz calor, se chove direto. Se você não se preparar, o que você vai encontrar? A morte é isso. É você se preparar. É você conhecer como você está vivendo para o que você vai receber lá na frente. Tem uma reflexão que eu peguei no livro Dores da Alma, no capítulo sobre perda. Eu acho que vem bem a calhar com o que a gente estava falando sobre doação. Na natureza nunca há perda. Quando finda uma etapa da nossa existência, outra vem ocupar essa lacuna deixada, porque as nossas vidas sucessivas estão entregues ao poder perfeito do universo, que tudo cuida e desenvolve. Ou seja, né, tudo tem uma programação. O calendário da Terra pode estar passando, entretanto, temos agora um momento perfeito e a idade precisa que nos possibilitam discernir que devemos dar à vida o seu alto e justo valor, seja qual for a faixa etária em que estivermos atravessando. Ou seja, né, muitas vezes nós não damos valor à nossa vida. Ficamos presos ao medo da morte, ao medo do fim. Mas o que nós fazemos entre o início e o fim? Quer dizer, a nossa vida. Isso nós não damos valor. Né? E acho que isso diante da morte, uma iminência, né? Porque nós não gostamos de falar de morte, nós gostamos de colocar isso realmente embaixo do tapete, né? Queremos viver como se isso nunca fosse acontecer, se nós não falarmos dela. Quando essa morte se torna mais iminente ou presente em nossas vidas, é que nós começamos, às vezes, a pensar no que estamos fazendo da nossa vida mesmo, daquilo que nós viemos a fazer aqui, né? Como estamos nos desenvolvendo, como estamos tratando as pessoas, como estamos nos tratando, né? Diante dessa possibilidade de findar esse tempo. A Marilena colocou só uma situação que é a dificuldade, às vezes, de falar com quem está no leito sobre isso. Uma sugestão é quando você olhar para essa pessoa, sugerir: você está querendo falar alguma coisa? Eu estou aqui para te ouvir. Só de você abrir esse caminho, você vai entender aonde a pessoa quer chegar. Isso é uma forma delicada, né? Porque você vai deixar a pessoa muito à vontade, né? Diferente, né? Você chegar e aí, tá pronto para morrer?
Não é bem por aí, né? Então você joga realmente para que a pessoa possa se abrir. Vou colocar uma pergunta para que a gente possa também refletir. Né? Bom, chegou o momento do final da passagem, né? Como a gente já falou um pouquinho do tempo. Mas ok, a gente desencarna. E vai para onde, né? A gente desencarna, vai para o umbral, a gente desencarna, vai para o nosso lar, a gente desencarna, vai para a Alvorada Nova, a gente desencarna, fica na crosta mesmo, em casa, ou pode ser tudo isso, né? O Depende. que acontece quando a gente desencarna, então, quando a morte nos chega? Sabido é que começamos a viver no mundo espiritual. Isso é, de forma geral, o que acontece. Acabou o corpo e vamos viver no mundo espiritual. Aí vai entrar uma questão, com consciência ou sem consciência. Então, nem todo mundo tem essa consciência imediata de que já desencarnou. Depois, o que vai me fazer ir para o umbral? O que vai me fazer ir para o nosso lar? O que vai me fazer ir para uma colônia de pronto-socorro, para uma escola? O que vai me fazer ficar na crosta terrestre, ou seja, ainda na materialidade? Provavelmente o que vai fazer nós irmos para cada um desses lugares é a nossa afinidade. Então, aquilo que nós sentimos vai nos fazer ir exatamente para o local apropriado. Então, não é simplesmente eu compro uma passagem, né? Quando eu desencarnar, eu vou lá visitar o nosso lar. E vai entrar o que eu fiz em vida, que vai ser a somatória de toda a bagagem que eu coloquei na minha malinha, mediante algum momento, ou seja, o que eu estou sentindo no momento, se minha consciência está leve ou pesada, ou seja, uma consciência que cobra, e aí eu vou exatamente para os locais adequados. Eu gosto de trazer o conceito de umbral como estado de espírito, e não só um local, né? A gente acha na estação do umbral, né? Vamos pegar o trem lá para o... Trem não, vamos pegar o Uber. Vamos pegar o Uber e nós vamos lá para o umbral. Tá, não é bem por aí, não. Agora, se esse estado interno estiver em você, sim, você irá para lá. E aí aqui está a reflexão, juntando, né, com o que a Cláudia falou, com o que o Eduardo falou. Pode ser que a gente em vida esteja vivenciando esse umbral e ainda não percebeu, através das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Só que o corpo protege, o corpo disfarça essas sensações. E quando a morte chega, que o corpo fica, simultaneamente a gente vai para um lugar afim, mas o corpo não. Então hoje nós estamos aqui, vamos pegar nós três que estamos aqui na câmera, né? Cada um está sentindo uma coisa. Pode ser que um esteja triste, o outro feliz e o outro com raiva. Mas a gente convive porque tem o corpo que nos nivela. Se nós três desencarnássemos agora, cada um iria para um determinado lugar mediante a sua afinidade. Ou ficaríamos presos ainda na materialidade, dependendo do nosso grau de dependência, né? de apego ao nosso local. Então, isso assim vai depender bastante, mas o que eu faço então? Eu começo a olhar para isso em vida. Eu começo a trabalhar isso em vida. Nossa, eu tenho aquela dor que, puxa, ficou muito tempo, eu não consigo perdoar o Antônio Carlos já faz 50 anos, né? Será que não é hora de eu começar a exercitar isso, mesmo que seja em oração, eu comigo mesmo, não preciso nem falar com ele, mas um trabalho interno, isso vai facilitar na hora de ir lá também, para que a gente possa ir para lugares adequados. Poderia dizer que a doutrina dos espíritos é chamada de o Espírito Consolador, conhecido por Jesus. Isso porque ela traz esclarecimento de fatos aos quais a maioria das religiões não tinha explicação para fatos e acontecimentos. Então, ela traz também algumas explicações sobre esse processo do momento do desencarne. É uma questão, assim, tem muitas variáveis, como o Lucas disse, para cada um de nós ia ter um momento seguinte ao da morte. Essas variáveis não é muito difícil também da gente imaginar, é que a gente se esconde disso. Porque às vezes a gente se acha muito bom, acha caridoso, acha que não é orgulhoso, acha que não é apegado à matéria. Então, quando ocorre esse desprendimento, você se assusta com a sua sorte, porque você não se conhecia, você não sabia como você era realmente. Então, à luz
da doutrina dos espíritos, a gente vai se transformando, vai entendendo as coisas que têm os valores realmente importantes, e aí sim, dá para imaginar qual vai ser a sua sorte após o desenlace. Alguns dizem que os sentidos todos aumentam. Então, se for um estado de sofrimento, ele aumenta. Se for um estado de gratidão, ele aumenta. Então, dizem que os sentidos passam a ser mais apurados. Então, essa nossa transformação que a gente sugere, ou que o próprio Cristo sugere, ou qualquer filosofia boa sugere, essa transformação no nosso relacionamento humano, ela vai ser fundamental quando houver esse momento. E como o Lucas disse, segundo as nossas obras, será a nossa sorte nesse momento. Sim. E uma coisa interessante, importante a ser falada, né? Que, apesar de nós termos consciência sobre como para o Espiritismo se dará esse desencarne, né? Que a morte, na verdade, não existe, né? Realmente, nós continuaremos vivendo. Algumas pessoas colocaram aqui que é uma mudança, e a mudança gera medo. E como o Eduardo colocou, é como se a gente fosse fazer uma viagem para um lugar onde a gente não conhece, ou não se lembra, né, na verdade, que nós já encarnamos e desencarnamos diversas vezes, mas nós não nos lembramos no nosso atual estado, né, de encarnados. Então, nós realmente temos medo, né? E esse medo gera angústia, gera até situações piores de pânico. Então, assim, realmente nós começarmos a pensar que essa mudança ocorrerá e que, com certeza, né, os nossos amigos do plano espiritual vão estar nos auxiliando, que nós devemos manter essa ligação com esses amigos, com esses companheiros do plano espiritual, para que realmente a gente consiga sentir essa assistência. Muitas vezes a assistência está lá e nós, perturbados, né, como estivermos no plano espiritual depois do desencarne, não percebemos esse apoio, não conseguimos ver esse apoio, né? E outra coisa importante para ser colocada o Lucas falou, dependendo, né, do nosso estado, né, emocional, nós vamos ser direcionados pelas nossas afinidades. O importante é a gente realmente, não só a oração, que é fazer essa conexão, né, com o plano espiritual, mas também no vigiar. Vigiar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas emoções, né, procurar manter o equilíbrio. Apesar da dificuldade, que a gente sabe que é isso, né? Falar é muito fácil, mas fazer realmente não é tão simples assim. Esse conjunto de afinidades é fundamental. Nós estamos, às vezes, nós gostamos sempre de tratar com muita leveza assuntos que as pessoas, às vezes, não gostam de conversar. Então, a gente sempre chega, às vezes, você pede desculpa antes de ofender a pessoa, do que não é ofender. Antes de falar uma verdade, que a pessoa já vai se sentir ofendida, você chega assim. As casas espíritas, os terreiros, as igrejas, todos nós, no dia a dia, enfrentamos a companhia da espiritualidade. E essa espiritualidade que nos acompanha nem sempre é esclarecida. E nem sempre é esclarecida no sentido da qualidade do esclarecimento. Às vezes ela tem esclarecimento, mas ela tem uma moralidade inferior. Então, vamos imaginar que nós poderíamos, ou que já estivemos nessa condição de espíritos e com uma qualidade moral baixa. E nós causamos perturbação para outros. Então, eu não vou ler, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma fotografia das Viagens do Divaldo, que fala do imenso grupo de pessoas que vivem numa situação miserável depois do desencarne. Então, às vezes,
Ah, vai falar disso aí? Sim. Se a gente não estiver realmente enxergando como somos, como nos comportamos, quando desencarnarmos, vamos fazer parte desse grupo de pessoas iradas, que não querem, acham que estão sendo tratadas sem a devida atenção, ou que merecia muito melhor sorte, porque se achava isso ou aquilo, e não. Essa agulha tem um buraco pequeno. A porta é pequena, como já diz no livro sagrado. Então, o caminho para essa porta pequena é um caminho de dificuldade, de desapego, mas não é de dificuldade criada por nós. É de enfrentamento da dificuldade, é de passar a dificuldade em benefício de outros. E aí a gente não passa 5 minutos de canseira para ajudar os outros. Né? A gente só faz por nós mesmos. Então, quando nós passarmos pelo momento do desenlace, nós vamos ter tudo aquilo que a gente gosta. E uma dessas coisas será falsos amigos, será falta de coisas que nós desperdiçamos, teremos a ingratidão ao qual nós tratamos os outros com gratidão. Então, assim, é importante falar, existe o bairro bonito dentro da cidade e existem as comunidades que são carentes, que são... Então, quando a gente passar pelo processo, a gente vai enfrentar a justiça, ou seja, se eu tiver o merecimento de ir para o bairro bonito, eu vou para o bairro bonito. Se eu não tiver, não é porque eu tinha condições aqui, eu vou para os bairros mais difíceis de se relacionar, vamos dizer assim. Então, é muito importante saber que o caminho da iluminação, se é que eu posso dizer dessa forma, se dá para entender, é importantíssimo para esse momento pós-vida. Um questionamento importante. Um ente querido nosso desencarnou. Nós devemos ficar falando deles que podem ajudar nessa questão. Bom, um ente querido desencarnou. Chico, inclusive, tem um vídeo desse no YouTube. É um vídeo muito curtinho que ele fala, né, desses nossos entes queridos ao desencarnar. Quando nós lembramos dele, somente através das dores, somente através daquilo de ruim ou do sofrimento, isso não os beneficia. Mas quando nós lembramos com a saudade do amor, com aquilo que ele fez de bom, com os momentos positivos, e mesmo as nossas lágrimas, quando elas caem, são flores de luzes a iluminar os espíritos na espiritualidade. Então eu vejo que nós podemos, nesse momento, que nos deparamos com um ente querido ao desencarnar, do fundo do nosso coração fazer uma oração para que possa, nesse caminho, seguir o melhor, para que ele possa ser acolhido pelos bons espíritos, pela espiritualidade, e que também a própria espiritualidade conforte o coração daqueles outros que ficaram, inclusive os nossos, né? O meu mesmo, né? Caso seja eu que estou passando por aquilo, que conforte o meu coração. Mas que nós tentemos, pelo menos, não, neste momento, permanecer apegados àquela pessoa, ou somente lembrando das coisas ruins, porque isso não vai agregar nada nem para nós, nem para aquele que se foi. As coisas boas são importantes serem ditas, né? São importantes serem ditas, sim, porque fortalece, inclusive, eles do lado de lá. Eles recebem as nossas emanações energéticas, tanto positivas quanto negativas. Então, sim, podemos falar. E quando nós lembramos de coisas boas que as pessoas fizeram, esses entes fizeram, caridade que eles fizeram, nós também vamos ajudá-lo a enxergar isso, que às vezes eles não podem enxergar. Né? Às vezes é que eles não reconhecem, né? E através das nossas preces, das nossas lembranças positivas, eles se despertam nisso. Tem exemplos, por exemplo, é claro, né? Tem exemplos que são nos colocados através de livros. No caso de pessoas mais conhecidas, que ao desencarnar, o seu nome é utilizado para a caridade. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas conhecidas, não necessariamente são estas, mas Ayrton Senna. Mesmo após o seu desencarne, nós temos hoje a Fundação Ayrton Senna. Cazuza,
Mesmo após o seu desencarne, temos a Fundação Cazuza. E segundo relatos de alguns espíritos, esses e outros, mesmo após o seu desencarne, mas com a sua memória, continuam ajudando outras pessoas, isso ajuda eles do lado de lá. Então, sim, é importante, como o Eduardo falou, nós lembrarmos as coisas boas que aquele indivíduo fez. Até porque talvez ele não conheça, não se reconheça tão bom quanto ele merece. Carlos, ficou uma dúvida com o Reginaldo. Se na colocação sua, ele diz, então não estaríamos em regiões do umbral? Nós estaríamos encarnados? Mesmo Não, depois do desencarne. Não, ele quer dizer enquanto encarnado. encarnados. Ah, enquanto encarnado? Sim, sim. Olha, nós temos os planetas onde estamos em processo de encarnação ou de aprendizado, eles têm níveis, sim. Então, o nosso nível, a princípio, a explicação que se tem é que nós estamos num plano de provas e expiações, a caminho de um plano de regeneração. Então, se nós não estamos no umbral propriamente dito, nós estamos em algo bem próximo do umbral, porque as nossas atitudes já justificam isso. Não precisa nem, vamos dizer assim, pesquisar muito pelo que a gente faz da nossa vida, pelo que a gente faz da vida das pessoas, pelo que a gente faz para o planeta. As nossas reações, nós estamos num nível bem baixo. Não sei se umbralino, mas para níveis bem superiores, com certeza, como se fosse nível umbralino. Eu ia falar do Chico. E desencarnado, se ele quer saber agora. O que seria? Se não, então não estaríamos em regiões do umbral, mesmo desencarnados? Olha, o próprio nosso lar se fala que ele é uma região muito próxima da Terra. Então, é o nível de vibração, o nível de capacidade de amar, ainda muito próximo da Terra. Então, quando a gente desencarna com toda essa qualidade que nós temos aqui, ainda não vamos muito além do nível muito próximo da Terra. Tem uma história assim, o céu se iluminou e ficou em festa quando Chico Xavier chegou lá. Então, ele era um ser iluminado que, com certeza, não foi para o nosso lar. Ele deu um passo acima. Ou, se só a título de preparação, ele passou pelo nosso lar. Então, nós nunca somos capazes de dar passos muito longos. Nós, com certeza, damos passos pequenos. E nós estamos sempre muito perto daqueles que estão com algum conhecimento a mais, ou alguma iluminação a mais, e muito perto daqueles que estão com uma iluminação a menos, um ajudando o outro. Esse é o processo que se dá. A Rita de Cássia Tem duas Silva, colocações aí sobre isso. elas estão falando sobre se nós podemos querer ter algum ente querido próximo de nós no nosso desencarne. Esse ente querido seria, o que eu entendi aqui, seria Alguém da família. Desencarnado, Sim, já desencarnado. no nosso desencarne. Durante o nosso desencarne. Geralmente, o que a doutrina dos espíritos fala é que todos nós seremos recebidos por alguém do plano espiritual, que pode ser, sim, um espírito familiar, até porque nós temos uma referência, né? Então pode ser uma mãe, um pai, uma avó, pode ser os nossos mentores, pode ser amigos, pode ser, inclusive, tem exemplos nos livros, em figuras que a pessoa acredita, como Allan Kardec, não necessariamente que seja Allan Kardec, mas naquele momento o mentor se mostra como Allan Kardec, como Jesus, ele se mostra como o pastor da igreja, o palestrante do centro espírita, o mentor movimenta o seu perispírito para passar aquela imagem, para acolher o indivíduo no seu desencarne. Mas essa possibilidade dos espíritos familiares ela é muito comum acontecer, sim, no desenlace. Eu ia falar sobre a afinidade. Então, vamos imaginar que uma mãezinha amorosa, carinhosa, ela vai vir ajudar no desenlace de um filho, mas se esse filho for um filho muito, vamos dizer assim, desvirtuado, fora do padrão de amizade, de caridade,
que seria bom, ele não vai nem ver essa mãezinha naquele momento. Ele vai ter, naquele momento, aqueles que ele tem afinidade. Então, pode ser que a mãezinha dele ou o pai dele fosse também, vamos chamar, eu não sei se eu posso dizer desequilibrado, mas assim, o nível de caridade ou de amor que essa pessoa não tem ainda, então aí ele se relaciona com o pai e com a mãe no mesmo nível. Porque é muito difícil, a não ser em momento de socorro, a não ser em momento onde o desencarnante está realmente transformando em oração, pedindo, e aí ele consegue se iluminar um pouco, então ele recebe, ele enxerga o auxílio da luz. Senão, ele vai enxergar aqueles que estão afins com ele. Mesmo que ali esteja a mãezinha, o paizinho, mas ele não vai enxergar, porque a distância vibracional é muito grande. Nós estamos chegando às 21 horas, né? E para antes dessa parte final, eu gostaria de fazer um comentário colocado pela Daniele. A frase que ela escreveu fecha muito bem, né? Quando desencarnamos no plano físico, renascemos no plano espiritual. Ou seja, a morte é vida. Da mesma maneira que começou, nós colocamos esse ponto. A morte é vida. O Lucas vai continuar. Tem uma pesquisa que foi feita por uma enfermeira australiana, na sua experiência mesmo de hospital, enfim, ali de trabalho, Brownie Ware, certo? Brownie Ware, que ela lista os 5 maiores arrependimentos dos seus pacientes na hora da morte. O primeiro deles: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Então, esse é um dos maiores arrependimentos. Eu até acrescento que em vida mesmo, né? Não precisa nem chegar tão próximo da morte. É que naquele momento fica mais forte. Então, vou repetir. Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar aos outros. Podemos pensar na nossa vida hoje com relação a esses arrependimentos. Sem dúvida. Número 2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. O trabalhar para viver e o viver para trabalhar, né? É aquela vida que a gente passa trabalhando para juntar dinheiro, depois gasta dinheiro para tentar se salvar para não morrer. Mas é um arrependimento, né? Número 3. Eu queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Isso é importantíssimo, né? E não é só sentimentos que a gente julga negativo, às vezes até amor. Eu te amo, eu te perdoo, eu gosto de você, um elogio, então é um bom exercício. Um abraço. Um abraço. O número 4. Eu gostaria de ter ficado mais em contato com os meus amigos. Então, esse também é um dos arrependimentos. E quinto, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Então, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz também. É um arrependimento que as pessoas mais têm quando a hora da morte se aproxima, né, de forma mais verídica do indivíduo. Quem tiver interesse em ler uma obra muito interessante, falando um pouco desses momentos, existe um livro chamado Morte. A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro muito gostoso de ler e deixa a morte de maneira leve para a gente. Alguma coisa? Não, acho que já assim, as considerações, né, já foram todas feitas. Eu acho que a gente, dentro desse tema, né, de morte, encaixaria também a parte do suicídio, mas acho que vai ter que ficar para um outro dia. Esse é um tema específico. É um tema mais específico, né? Então, poderia talvez até ter encaixado alguma coisa aqui, mas os nossos comentários foram para outros lados. Enfim, talvez a gente faça alguma coisa a respeito de suicídio especificamente. Carlos? É importante a gente lembrar que existe um conjunto de conceitos aqui para cada um de nós. A gente tem como referência obras básicas, tem como referência alguns outros autores, mas nós temos os nossos conceitos
mas precisamos estar com a mente aberta para ouvir o conceito dos outros. Porque, como eu disse, nós às vezes nos achamos num comportamento maravilhoso. E quando outros nos avaliam, a história muda. Outra situação. Comparemos o nosso processo de desencarne agora com o processo de nascimento. Veja, quantas pessoas têm a oportunidade de nascer em condições boas e quantas pessoas não têm essa oportunidade e nascem em condições muito difíceis, com problemas muito graves de saúde, filhos de pais completamente também com problema de saúde ou com problema moral muito grande. Então, veja, não sei como é que a gente avaliaria isso em estatística, mas a sorte do nascimento significa os seus processos anteriores. Então, que a gente tome muito cuidado em avaliar que a gente está bem na fita, que está bonzinho aí, que está bonito no pedaço. Porque olha quanta gente nascendo em dificuldade, tendo que experienciar situações de desconforto muito grande nesse nosso processo atual. Boa noite para vocês. Então, fechando o nosso tema de hoje, sobre a morte, para que nós possamos vivenciar nossas vidas, né? Agradecer ao Antônio Carlos, Cláudio, Eduardo, agradecer a todo mundo que participou conosco, que deixou as suas perguntas, os seus comentários, e nas nossas gratidões, vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que nesse momento seja depositado, colocado, oferecido em cada um de nós todo o amor, toda a luz, todas as energias necessárias para o refazimento da nossa saúde, assim como para o equilíbrio dos nossos lares, dos nossos familiares, para que através de Jesus consigamos trilhar este caminho da vida de forma muito mais assertiva, valorizando as pequenas coisas, pois de pouquinho em pouquinho vamos construindo a nossa história. Agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, e que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Se quiserem, compartilhem essa live e deixem sugestões de temas para nós também nos comentários. Então, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite. I am the broadcast.